Olá, meus queridos, meus amados. Eu quero falar com vocês hoje sobre o discipulado, a parte esquecida do Evangelho. E eu quero fazer um desafio para você, porque nós queremos trazer missionários para nos ajudar aqui nos Estados Unidos. Eu sou o pastor Erlei Lemes e vim de Portugal, 23 anos como missionário em Portugal e há 8 anos aqui, trabalhando com jovens no high school, no college e na universidade do sul da Flórida. E como eu disse, no final eu vou falar com você como que você pode participar desse projeto. Mas vamos falar sobre discipulado. Já volto. Por que é fundamental nós entendermos o discipulado como uma parte esquecida do Evangelho? É isso que eu quero abordar com você hoje. E é importante nós termos como referência a grande comissão, o texto que está lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Há alguns vídeos aqui no nosso canal que falam, eu explico melhor esse texto. Mas ali, a única ordem que aparece nesse texto é o fazei discípulo de todas as nações. Normalmente na tradução em espanhol, em inglês e português, o id está no imperativo. Mas no grego não. No grego só está no imperativo fazei discípulo de todas as nações. O id, o batizando e o ensinando está no gerúndio, que é o particípio no grego. Então, por que é importante essa percepção? Porque Jesus ali dá claramente uma ordem para mim e para você. Mas essa ordem não surgiu do nada. Jesus de repente disse, tá me esquecendo. Aqui no finalzinho, ele dizer, olha, não se esqueçam de fazer discípulos. Não. Todo o ministério de Jesus foi focado em pregar o reino de Deus, ele como Senhor do reino, para as multidões. E das multidões ele chamar discípulos para o seguir. Compreende? Foi assim quando ele chamou Pedro, André e João para o seguir na famosa pesca maravilhosa em Mateus capítulo 4, no 19, ele diz, sigam-me, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E todo o ministério de Jesus foi focado no discipulado. O livro de Robert Coleman, que tem um nome errado, ele chama o plano mestre do discipulado, que deveria ser, o plano mestre do evangelismo, que deveria ser o plano mestre do discipulado. Ele demonstra como que Jesus estava focado e tinha um claro processo de treinar um grupo de homens para depois da morte, ressurreição e ascensão dele, a vinda do Espírito Santo, esses homens levassem o reino de Deus e a igreja desenvolvesse e crescesse. Como que ele chamou esses homens, como que ele os treinou, como que ele delegou a autoridade, como ele supervisou quando os 72, os 12 voltaram, ele supervisou, fez a supervisão do que tinha acontecido. É fundamental essa percepção. Essa é a parte esquecida do Evangelho. O Evangelho, a pregação do Evangelho é a informação que nós damos do reino de Deus e Jesus como Senhor do reino. Que Jesus veio estabelecer o reino de Deus, o domínio, o controle de Deus sobre o coração e a vida dos homens e para controlar o império das trevas aqui, até a segunda vinda de Jesus, quando estabelecerá o reino dele completamente. Isso é a mensagem, isso é o conteúdo que nós pregamos, que Jesus morreu e ressuscitou, e foi assunto ao céu, e quando entramos em aliança com esse Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entramos no reino de Deus. Ele fala, se você não nasce de novo, você não entra no reino de Deus. Essa é a informação. Mas a prática do Evangelho é o discipulado. Você deve pensar o Evangelho como uma moeda com duas faces. A parte da informação, da pregação que a pessoa tem que aceitar e se comprometer numa aliança, num covenant, num pacto com Jesus, é a primeira etapa.
É o primeiro processo, arrependimento e dependência exclusiva de Jesus para entrar na aliança, é a porta de entrada. Então a informação traz ele para a vivência depois do evangelho, através do discipulado. É cuidar dos bebezinhos espirituais. Você prega o evangelho e desafia para ele entrar no discipulado, receber Jesus, e quando recebe Jesus, nessa aliança, ele começa o discipulado. Não é só pregar para o fim do mundo e falar agora se vire, entende? Nos Estados Unidos, no Brasil, infelizmente o evangelho que muitos dos nossos antepassados, pais espirituais nos trouxeram, foi só a pregação do evangelho sem um discipulado. Essa é a parte esquecida do evangelho. E eles não entenderam que o evangelho tem a parte dinâmica e a parte estática. A parte estática é a informação, quando pregamos o evangelho. A dinâmica do evangelho é o discipulado. Eles não ensinaram para a igreja. Apesar de que muitos deles, não é verdade, do princípio, eles aconselhavam as pessoas, eles seguiam as pessoas, mas quando começou a aumentar o número de pessoas, ao invés deles enfatizarem o discipulado um a um, e depois esse discipulado ir para small groups, para células, eles punham todo mundo junto numa celebração. E o que era fundamental para manter o crente crescendo, por fazer discípulos, morria quando punham todos dentro do mesmo ambiente para adorar assim, para celebrar assim, mas matando o coração, o coração da prática do evangelho, que é o discipulado. O que nós temos que fazer hoje, então, meus queridos? Você precisa entender que você está pregando metade está vivendo a metade do evangelho, quando você só prega o evangelho e põe pessoas na celebração, no culto. Esse não é o ideal de Deus, não foi a ordem de Jesus. Jesus fazia discipulado um a um, e esses grupos de um a um se transformou em grupos pequenos. Ele tinha um que era mais íntimo dele, que era João. De João havia 3, Pedro, Tiago e João, Pedro, João e André, que estavam sempre com Jesus. Havia 3 juntos de Jesus, não é verdade? Desses 3, eles faziam parte dos 12. Os 12 faziam parte de um grupo de 72. Os 72 faziam parte de um grupo de 120, que é o que recebeu o Pentecoste, o Espírito Santo no Pentecoste, no cenáculo, que estava incluído as mulheres e as crianças também. Você compreende? Jesus tinha esses processos de discipulado. Nós precisamos criar esses processos. Quando um bebezinho espiritual nasce, você precisa entender que as primeiras 24 horas do bebê espiritual são iguais às 24 horas do bebê biológico. Você precisa dar atenção, ligar, orar, cobrir, entende? Até se encontrar novamente com esse bebê espiritual. No Avivamento da Colômbia, no G12, eles chamam isso de consolidação. Como é importante esses primeiros dias, primeiras horas, primeiros dias do bebê espiritual. É importante você focar na consolidação do bebê espiritual. Muitos estão morrendo e não estão no evangelho, não estão crescendo e amadurecendo, porque não estão sendo cuidados dentro do discipulado. Porque você está, infelizmente, não te ensinaram e não te ensinam a importância do discipulado. Então é fundamental, meu querido, você entender. O Espírito Santo hoje está te desafiando a você assumir a parte esquecida do evangelho. Entender que só pregar o evangelho não é todo o evangelho. O evangelho tem a parte dinâmica. Pregar é a parte informativa e estática. A parte dinâmica do evangelho é o discipulado. Você se envolver com os novinhos, auxiliando-os a crescer espiritualmente, até eles serem enviados para ganharem vidas para Jesus também. Eu gostaria de orar por você agora, para que o Espírito Santo te convença
e você entenda que você tem que aprender a fazer discipulado. Se você não sabe como, nós estamos aqui para ajudar. Você pode escrever aqui o seu comentário. Nós temos mais vídeos que falam sobre discipulado aqui também no nosso canal. E você pode se informar mais e melhor sobre o assunto aqui conosco. E antes de orar por você, eu quero desafiar você. Nós temos um projeto aqui. Nós queremos trazer para os Estados Unidos jovens ou casais, jovens casais, que tem essa paixão por ganhar pessoas e discipular pessoas e abrir células. E que tenham a disposição de querer formar uma equipe, um time, para juntos multiplicarem. E talvez você seja essa pessoa. Então escreva aqui o seu comentário, partilhe o nosso vídeo com alguém, ative o sininho aqui, as notificações e o sininho para você receber mais vídeos nossos. E quando você faz isso, querido, você está auxiliando esse vídeo a subir no ranking. E você vai abençoar mais pessoas a entenderem a importância do discipulado. Ok? Faça isso e talvez Deus irá pô-lo aqui conosco. Eu gostaria de orar por você agora. Meu Deus, meu Pai, no poder do nome de Jesus, eu quero orar com esse meu amado, essa minha amada irmã e motivá-lo, Senhor, no poder do nome de Jesus, a estar na Tua presença, a entrar na Tua presença, meu Deus, e entendendo o poder do discipulado, que é essa parte esquecida do Evangelho, e muitos não ensinaram para eles, porque eles nunca foram discipulados, nunca discipularam ninguém. Mas que agora eles possam estudar, aprender e aprender a amar o novinho espiritual para cuidar deles, para que eles cresçam e desenvolvam na Tua presença. Por favor, derrama o Teu Espírito sobre esse meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, no poder do nome de Jesus, para que eles entrem nessa realidade do discipulado. É no Teu nome que eu oro, Senhor. Amém. Então, estamos terminando por hoje. Aqui vai aparecer agora as nossas redes sociais, ok? Vai nas redes sociais e nos adicione nas suas redes sociais. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.